De volta com Sociedade em Questão e agora vamos falar sobre o tema da nossa enquete de hoje. Como a gente havia falado anteriormente, vamos falar sobre o Fundesp, que é o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Vamos falar sobre essa polêmica que tem girado em torno desse Fundesp, que é, a polêmica é a seguinte: o governador Marconi Perillo quer uma porcentagem, 49% dessa verba para investir em presídio, construção de presídios, IMLs, enfim, reaparelhar algumas questões aqui no estado de Goiás. Mas o Poder Judiciário não acha que isso tem que ser dividido, acha que tem que ser, já que é do Poder Judiciário, tem que ficar com ele. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o presidente da ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, juiz Átila Naves do Amaral. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo bem, tranquilo, né? Tranquilo. Então tá bom. Explica um pouquinho o que é a ASMEGO para a gente. A ASMEGO é uma entidade de classe, é a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Ela congrega juízes, desembargadores, aposentados e ativos. É a entidade de classe em Goiás que fala em nome dos magistrados goianos. Dos magistrados goianos. Isso. Todos somente goiano, então. Somente Goiás. E tem associação nacional também? Você tem uma associação nacional? Cada estado tem a sua entidade de classe estadual e congregando como uma grande confederação todas as associações de classe, nós temos a Associação dos Magistrados Brasileiros, com cerca de 17 mil magistrados inscritos, que fica sediada em Brasília. Em Brasília. Agora, esse Fundesp, doutor, essa questão que a gente tem visto, que tem criado muita polêmica em cima dele. O que é o Fundesp e qual seria essa utilidade desse dinheiro e a quantidade dele para o Poder Judiciário? Eu queria fazer um retrospecto inicialmente. Até 1988, nós não tínhamos assegurada a autonomia administrativa, orçamentária e financeira dos tribunais. A partir de 88, nós tivemos uma garantia constitucional de independência do judiciário, sobretudo em relação ao Poder Executivo. Isso em relação da própria Constituição. Da própria Constituição. Com a nova Constituição, em 88, o Poder Judiciário deixou de correr o pires ou o chapéu no Poder Executivo. Exatamente. Tem uma autonomia. E na última década nós tivemos isso efetivado pelo legislador. Em 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que destinou 6% da receita corrente líquida do Estado para o Judiciário arcar com as despesas de servidores. Mas ainda faltava mais. Faltavam as despesas correntes, a modernização, construção de prédios. E aí, em 2004, a emenda 45, que é a emenda que tratou da reforma do Judiciário, ela criou um parágrafo para um artigo da Constituição, o parágrafo 2º para o artigo 98. E lá ficou estabelecido que as custas e os emolumentos, que são taxas que são cobradas pelo Serviço Judicial, tanto nos fóruns quanto nos cartórios, eles seriam destinados exclusivamente para as atividades afetas à justiça. É esse fundo que foi criado em 98, que foi criado no artigo 98 da Constituição, criado em 2004, que deu ao Poder Judiciário de Goiás mais autonomia, digamos assim, independência financeira. Então, esse trabalho de efetivação da autonomia do Poder Judiciário, ele começa em 88 e é concretizado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que deu um percentual para despesas com servidores, e em 2004 com a constitucionalização desse fundo que visa a modernização, visa o pagamento das despesas correntes. Goiás, por exemplo, hoje tem mais de 40 fóruns em construção pelo interior do estado. Nós temos a previsão de construção de um grande fórum cível na região do Jardim Goiás. Temos um fórum criminal hoje também que funciona ali nas imediações da ASMEGO, no alto do Jardim Goiás, nos fundos do Serra Dourada. Então, esse fundo ele foi criado para dar efetividade à autonomia administrativa e financeira dos tribunais, que só existia no papel. Esses prédios foram construídos com esse dinheiro? Sim, através desse fundo? Através desse fundo. Tá, doutor, mas assim, a questão que tem se passado é que esse fundo era como se pertencesse ao governo do Estado. O governo do Estado parece que cedeu isso para o Judiciário durante um período e agora o governo do Estado está querendo esse recurso de volta, uma parte desse recurso de volta, em função da questão do Estado. A pergunta que se faça então esse fundo não se tinha esse fundo foi criado, né? E por que tem essa ideia de que foi o governo do Estado que concedeu esse fundo para o Judiciário, passou esse fundo para o Judiciário administrar? E outra coisa que eu queria que o senhor colocasse para o telespectador para entender muito bem. Porque o cidadão, ele não consegue, às vezes, desassociar, sabe que fator? Que justiça é diferente de delegacia.
que justiça é diferença de penitenciária, que a ação judicial ela é diferença de outros assuntos, de outras ações que são a ação do Estado. Eu queria que o senhor clareasse isso um pouco para o nosso telespectador. Professor, a primeira indagação. Em Goiás, Goiás foi vanguarda para o país. Antes de nós termos a emenda 45, que criou constitucionalmente os fundos, Goiás já havia criado o seu. Ele foi recepcionado pela Constituição. O fundo em Goiás foi criado em 1996. Era presidente do Tribunal, desembargador Homero Sabino, e governador do estado, hoje prefeito aqui de Aparecida de Goiânia, o Maguito Vilela. Esse fundo foi criado em Goiás em 96, vigiu nesse período como um fundo estadual e foi recepcionado pela Constituição Federal. Quer dizer, Goiás foi vanguarda em relação ao Brasil 8 anos antes da efetivação constitucional desses fundos. Quer dizer, a garantia constitucional para esse fundo surgiu 8 anos depois da iniciativa de Goiás. Com relação a essa distinção, nós temos hoje como órgãos do Poder Judiciário as comarcas e o Tribunal de Justiça. Esses são os órgãos do Poder Judiciário. Nós temos as delegacias de polícia, o delegado, o promotor de justiça, são todos parte do Poder Executivo, mas atuam também nas atividades afetas, o delegado fazendo os inquéritos, informando ao Ministério Público para que faça o processamento desse ou daquele acusado. Então, todos operam no Poder Judiciário, que é o foro, né, para ser feito o processamento e o julgamento. Vamos ouvir um telespectador, porque esse assunto é um assunto polêmico. Hoje a discussão em Goiânia, em Goiás, é sobre o nicho político, né? O pessoal que vive da política discute esse assunto e o pessoal que está no judiciário também discutindo muito esse assunto. Vamos atender o primeiro telespectador. Boa noite. Boa noite a todos aí do Sociedade em Questão. Quem está falando, campeão? Quem está falando? Aí, bem apresentado aí, grande professor na área de marketing e administração. Meu nome é Fábio. Ô, Fábio, tudo bem contigo? Inclusive, eu tentei participar do Politeia, mas não consegui. Eu já vi que você é um telespectador assíduo do Politeia, tá? Mas brigadão, você está no melhor canal do estado de Goiás, no canal 5, tá bom? Também cumprimentar o doutor Átila, esse grande, eu sempre falo, o doutor Átila pode ser até o próximo, se Deus quiser, um presidente do Tribunal de Justiça, que é um grande presidente que tem olhado pela classe do juiz. Mas a integração, primeiro, Mariana, o pessoal tem que olhar o judiciário antes de Marconi Perillo assumir o governo do estado, em 98. E ficar parar com essas picuinhas, se empresta ou não empresta, porque eu não sei se o doutor Átila conhece bem o sistema prisional, que não está tendo onde pôr bandido mais na CTP e no CEPAICO. Então, eu acho que o governador Marconi Perillo é um homem preparado, um homem que não está pedindo isso aí à toa, porque ele está pedindo isso aí não é um favor. Eu acho que ele está pensando na sociedade goiana, a todos nós brasileiros. E outra questão, eu vou dizer uma coisa para você, professor Luiz Alberto, que Goiás nunca foi administrado na esfera administrativa, no judiciário, nunca um governador de Goiás valorizou a segurança pública como o governador Marconi e o judiciário. Nenhum governador que passou em Goiás respeitou a segurança e o judiciário e valorizou a classe do juiz dentro de Goiás. Doutor Átila, quer dizer que o senhor é um grande presidente da ASMEGO, continue sendo essa pessoa que o senhor é, que muitas coisas ainda vai passar pelas mãos do senhor, e eu quero pedir, publicamente, ao presidente, desembargador Vitor Lenza, que olhe isso com carinho, não pense que o governador está pegando isso aí para interesses próprios, que o outro governador, eu não tenho medo, viu, professor Luiz, que o outro governador que nunca respeitou o judiciário, nunca respeitou a classe judiciária. Fábio, ok, obrigado, viu, Fábio? Primeiro é Alberto, tá bom? Devagarzinho vocês vão acertando meu nome, tá ok? Mas, Joia, obrigado pela participação. Doutor Juiz, eu acho que o grande cerne da questão está aqui, tá? O cerne da população quer saber para que esse recurso, né? Esse recurso ele pode ser arrecadado pelo judiciário, ele pode ser transferido para o Estado aplicar na melhoria de delegacias, porque o apelo da sociedade é muito forte nesse sentido.
né? Quem vai a uma delegacia de polícia hoje em Goiânia, ou no estado de Goiás, ou quem vai a uma agência penitenciária, ou vai a uma agência de custódia, quem participa, conhece um pouquinho esses entreamos, né, das delegacias, do meio policial, investigativo, ele fica muito assustado com a estrutura que está ali, que poderia estar muito melhor. Então, a pergunta é essa ligação, esse cordão umbilical está muito de imagem, é muito presente do judiciário com essas estruturas, que muitas vezes a população não entende, são estruturas que são mantidas pelo Estado, pelo Poder Executivo, e que tem recurso próprio para isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que é aí que está o ponto em questão, né? Porque é aí que realmente há o apelo do discurso nesse momento, né? De poder abrir mão desse fundo para melhorar a segurança pública como um todo. Olha, o sistema prisional em Goiás, ele vem sendo há anos sucateado. Isso é real, né? Uhum. Esse fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário, a discordância nossa em relação à utilização desses recursos é porque são atividades estranhas à atividade judicial. A Constituição destina esses recursos. Basta dizer, o orçamento do Estado para esse ano é de 12 bilhões de reais. Estima-se que esse fundo renda entre 100 e 150 milhões de reais, ou seja, é 1% da arrecadação do Estado. Quer dizer, nós somos sensíveis a essa realidade. Eu concordo com o ouvinte, eu acho que o governador Marconi é um governador amado no segmento do funcionalismo público, no judiciário não é diferente, o relacionamento com o governador. E aqui não vai a figura do presidente do tribunal em confronto com a figura do governador do Estado. Nós estamos discutindo juridicamente, porque somos juristas, somos operadores do direito, e o nosso entendimento é que o tribunal não pode abrir mão desses recursos, porque